bem-vindos a mais uma reflexão sobre ecologia e sociedade. Nesse tópico, eu vou provocar vocês com uma espécie de proposta de sistematização radical da crítica dos ambientalistas à sociedade industrial. Essa é uma questão filosófica, profunda. A nossa questão é, afinal de contas, o que pensam os ambientalistas ou os ecologistas? O que é que eles querem criticar, afinal de contas? Os ambientalistas, eles defendem as baleias, as árvores, as florestas, os rios, os animais, aquilo que nós convencionamos chamar de natureza. Essa natureza que vem sendo destruída pelos humanos e uma destruição que pode se voltar contra nós mesmos. Parece bastante óbvio, bastante objetivo, certo? Mas se isso é tão claro, se todos entendem assim, por que nós ainda precisamos de ambientalistas para criticar e para cobrar que a natureza seja protegida? Parece que os discursos e as ações dos ambientalistas não são tão claros, ou não são tão bem compreendidos. Ou talvez não sejam suficientemente convincentes. Para alguns, parece que os ambientalistas não se interessam pela economia, não se interessam pelos empregos, pela fome, pelas necessidades das pessoas. Parece que os ambientalistas são contra o progresso, contra o desenvolvimento, contra a tecnologia. E o progresso, o desenvolvimento, a tecnologia não são outra coisa senão colocar as pessoas em primeiro lugar. Resolver os problemas das pessoas. Então os ambientalistas não estão preocupados com as pessoas? Parece que os ambientalistas se importam mais com as árvores e os animais do que com as pessoas, com o seu progresso, com os seus problemas, com as suas necessidades. Parece que os ambientalistas querem que a gente volte a viver pelado no meio da mata. Será que é isso? O discurso ambientalista, afinal de contas, ele não é uma escatologia fútil, boa para músicas de luau ou para músicas de carnaval? Será que a gente deve levar a ecologia e os ambientalistas a sério? A minha proposta, a minha resposta, amparada em alguns argumentos que são de outros autores, que eu vou mencionar aqui, é que sim, que nós devemos levar a ecologia e os ambientalistas muito a sério. Por trás das bandeiras e das ações que nós vemos e que eventualmente a gente apoia ou critica, existem algumas questões de fundo, algumas críticas radicais. E é sobre elas que a gente vai conversar hoje. Bom, existe uma nebulosa de pensamentos ambientalistas. Os ambientalistas não pensam todos da mesma forma. Nem se interessam todos eles exatamente pelas mesmas causas. É uma nebulosa, existem muitas ideias. Mas, por trás de cada ação, por trás de cada atitude, de cada crítica, existe uma razão mais abrangente, uma mensagem mais abrangente, que em geral fica subentendida ou que não chega a ser apresentada e discutida. É uma mensagem que dá uma lógica comum a todos os ambientalistas, pelo menos na base. O que eu vou falar aqui hoje é sobre esse pensamento de fundo, implícito, sobre essas críticas profundas que estão por trás da nebulosa de propostas, ideias, críticas e atitudes dos ambientalistas. Eu vou comentar sobre 4 temas fundamentais da contestação ambientalista ao que eu vou chamar de sociedade industrial. Eu espero que isso nos ajude a ter um pouco mais de clareza, um pouco mais de consciência e de coerência sobre a relação entre as questões ambientais e as questões sociais, incluindo aqui a economia como uma dimensão da sociedade, não como uma dimensão ou uma entidade separada. Bueno, antes de começar, alguns preâmbulos. Eu vou usar o termo ambientalista, mas poderia ser ecologista.
Com esses termos, ambientalista, ecologista, eu vou delimitar aquele conjunto de pessoas cujas preocupações estão centradas na natureza, de forma ampla. Esses ambientalistas eles podem ser ativistas ou podem ser acadêmicos comprometidos. Eu não pretendo que as ideias que eu vou apresentar aqui representem um grupo próximo, mas diferente, cujas preocupações estão centradas apenas nos animais, que é uma parte pequena da natureza. Esses são os protetores dos animais. Eu também vou usar o termo sociedade industrial, para me referir ao conjunto dessas pessoas interligadas, em alguma medida, no mundo de hoje, que é um mundo globalizado. Pessoas que consomem tecnologia e que, fundamentalmente, têm uma opinião sobre o que significa a palavra natureza. A sociedade industrial é diferente das sociedades anteriores a ela, pré-industriais, e diferente das sociedades pós-industriais, essas sociedades que estão talvez em gestação. Eu poderia usar outros termos, que também procuram circunscrever essa mesma sociedade humana do mundo de hoje, ou a maior parte da sociedade humana do mundo de hoje, que corresponde à maior parcela da população do planeta. Poderia ser sociedade ocidental, sociedade moderna, modernidade reflexiva, sociedade capitalista, etc. Não, eu preferi o termo sociedade industrial, que é o da literatura na qual eu estou me baseando aqui. O termo sociedade industrial é aquele adotado por Jean-Pierre Dupuy, num livro no qual eu baseio esse vídeo. Esse é o livro no qual eu estou embasando essa reflexão. Introdução à crítica da ecologia política. Esse livro foi escrito em 1980, num contexto europeu de Guerra Fria. Ele tem uma marca do seu momento, mas ele vai além daquele momento. E parece agora mais atual do que nunca. É isso que talvez vocês concordem comigo ao longo dessa conversa. Eu penso que o Dupuy foi quem melhor captou os fundamentos da crítica ambientalista à sociedade industrial. Fundamentos que guiam o ambientalismo até hoje. Esse livro é, no meu conhecimento, a elaboração mais lúcida sobre o tema escrito até hoje. Considero ele uma obra fundamental, é uma leitura que eu recomendo fortemente. É um livro de 1980, portanto ele pode ser achado em bibliotecas ou em sebos. Bom, o título é um trocadilho com um texto do Marx, a Introdução à Crítica da Economia Política. E no livro dele é a Introdução à Crítica da Ecologia Política. Não é uma crítica ao marxismo, mas ao pensamento econômico hegemônico desde Marx, Smith e Keynes. Um pensamento que eu, nessa fala, vou chamar de desenvolvimentista. É um desenvolvimentismo que é tanto de direita quanto de esquerda. Essa é a leitura do Dupuy. Na perspectiva ambientalista, direita e esquerda se igualam na aceitação de uma teoria desenvolvimentista que ele prefere chamar de progressista. Nós poderíamos chamar de um progressismo que é tanto de direita quanto de esquerda. Segundo Dupuy, o que os ambientalistas pretendem nos dizer é que, primeiro, que a crise ambiental ela é profunda e que ela é causada por uma crise de ideias e de valores que são constitutivos da sociedade industrial. Por isso que permeiam todas as ideologias. E que, embora ela possa ter antecedentes mais antigos, ela se desenvolveu com a instauração do capitalismo como um modo particular de organização da sociedade. Primeiro na sociedade industrial e agora se propagando em escala global. E segundo, que essa crise profunda, do jeito fácil ou do jeito difícil, vai se resolver. Vai se resolver ou instalando uma nova ordem, uma nova lógica global,
ou aprofundando um mundo estilo Matrix, pós-apocalíptico, desagradável, para dizer o mínimo. Dito de outra forma, essa crise que é profunda vai se resolver ou com as pessoas ou sem as pessoas. Tem um quê de escatologia nesse discurso, que já chamou a atenção de vários pensadores, não é objeto da nossa reflexão de hoje, e que talvez explique em parte o descrédito que uma parte da população tem com respeito à crítica ambientalista. Eu vou tentar demonstrar que isso é infundado. Então, é só mais um discurso escatológico ou nós devemos levar isso a sério? A resposta é sim, ou melhor, a minha resposta é sim. Mas eu também sou um ambientalista, assim como o Dupuy. Nas palavras do Dupuy, no livro dele, se alguns progressistas atrasados, à direita ou à esquerda, ainda fazem essa pergunta, qual é a pergunta? Será que nós devemos levar a ecologia a sério? Ou se respondem pela negativa, o capitalismo mundial já resolveu pela afirmativa. E olhem que ele está escrevendo isso em 1980, já faz bastante tempo. Não tem nada de novo nisso. Assim sendo, a única questão séria que deve ser levantada é: queremos um capitalismo ecológico ou aproveitaremos a crise ecológica para instaurar uma nova lógica social? Lembre-se que nessa perspectiva a questão ecológica vai se resolver, pelo bem ou pelo mal, com ou sem as pessoas. A questão é se nós vamos aproveitar essa oportunidade para instaurar uma nova ordem social ou não. Essa é a nossa questão. Uma questão que já foi colocada pelo Dupuy, pelo movimento ambientalista, há mais de 40 anos, e que, portanto, só progressistas atrasados, como ele diz, da direita e da esquerda, é que ainda podem se fazer essa pergunta. O Dupuy, ele reúne as críticas ambientalistas em 4 temas. São 4 críticas. São elas: a primeira, a crítica ao modelo de desenvolvimento, ou, dito de outra forma, o fetiche do crescimento. A segunda, a crítica à economia, ou o fetiche do desenvolvimento das forças produtivas. A terceira, a crítica às ferramentas, ou ao modo de produção industrial. Dito de outra forma, o fetiche da tecnologia. E a quarta, a crítica ao Estado e à heteronomia política. Ou o que eu estou chamando aqui de o fetiche da institucionalidade. Então são 4 críticas. Vamos discutir elas uma a uma. A gente pode primeiro resumir essas 4 críticas. Resumir nas seguintes ideias. A primeira delas, crítica ao desenvolvimento ou o fetiche do crescimento. A síntese dessa ideia é: o modo de vida e o padrão de consumo dos países ricos não é generalizável para o planeta inteiro. Não existe crescimento infinito. Então, observe que são 2 ideias aqui. Primeiro, não existe crescimento infinito. Segundo, o modo de vida e o padrão de consumo dos países ricos não tem como ser generalizado para todos os países. De novo, só os desenvolvimentistas da direita e da esquerda atrasados é que não sabem disso. O capitalismo já está se reorganizando para enfrentar esses constrangimentos ambientais. E a solução capitalista é a exclusão socioambiental. Simples. Segunda ideia, a crítica da economia, ou o fetiche do desenvolvimento das forças produtivas. O progresso ou a libertação da sociedade do reino das necessidades, do reino da escassez, ele não vai ser produzido pelo desenvolvimento das forças de trabalho e dos meios de produção, as forças produtivas. Seja ele ou planejado pelo Estado, ou consequência de uma mão invisível da economia, tanto faz.
Porque esse processo ele se baseia na desigualdade e na violência. Então ele não vai produzir a abundância, a não ser para alguns. Terceira ideia: a crítica das ferramentas e do modo de produção industrial, ou o fetiche da tecnologia. A crítica aqui é a seguinte: o problema não é a tecnologia em si, mas o que o Dupuy chama de projeto técnico. Esse projeto técnico é o projeto de, através da tecnologia, reforçar a heteronomia em detrimento da autonomia. Esses dois conceitos são importantes. Ou seja, enfraquecer os laços humanos e gerar novas alienações. O projeto técnico é a Matrix. Quarta crítica: crítica do Estado e da heteronomia política, ou o fetiche da institucionalidade. Direita, esquerda e inclusive os ambientalistas são igualmente contraditórios ao apoiar a tese da extinção do Estado, mas em manter uma praxis que reforça o Estado. Porque essa é a essência da sociedade industrial. Vamos examinar com detalhe agora cada uma dessas quatro críticas. Primeira das quatro críticas da ecologia política à sociedade industrial: a crítica ao modelo de desenvolvimento, ou dito de outra forma, o fetiche do crescimento. A noção de crescimento ela está na raiz da teoria econômica hegemônica, está na raiz do discurso de todos os políticos, da direita à esquerda. Está nas metas de todos os governos, de todos os países, não importa qual o matiz ideológico. Desenvolvimento significa, ou no mínimo implica obrigatoriamente, em crescimento. Desenvolvimento é crescimento. A economia global, medida pelo PIB, está crescendo, ainda que de forma desigual entre os países. E isso, nessa perspectiva econômica ortodoxa, é bom. Todos os políticos, todos os partidos, todos os governos, todos os países desejam esse crescimento. Quanto maior o crescimento, melhor. Bom, para todos, economistas, políticos, responsáveis por empresas, planejadores, operadores de governos e de mercados, todos, uma economia que não cresce é uma economia em crise. Um caminho para a recessão. E como consequência da recessão, para a escassez e para a violência. Se quiserem um pouco mais de provocações sobre a relação entre os pensamentos hegemônicos em economia e em ecologia, tem um outro conjunto de videoaulas que já está disponível, que foca especificamente nisso. A ideia principal aqui é que o desenvolvimento, que significa crescimento, é necessário para evitar a escassez e evitar a violência. A produção da abundância é necessária para satisfazer as necessidades humanas. Bom, essa noção de crescimento ela funciona como um fetiche. O fetiche significa, eu vou usar isso várias vezes, né, ao longo das quatro críticas, significa que essa noção de crescimento enfeitiça o pensamento da sociedade industrial. O que é um fetiche? Um feitiço, um engodo, uma enganação. São quatro fetiches, esse é só o primeiro. Por que o crescimento é uma enganação, é um fetiche? Por dois motivos. Primeiro, o primeiro deles é evidente por demonstração. A gente já sabe há muito tempo que o modo de vida e o padrão de consumo dos países ricos não é generalizável. Tem um conjunto de vídeos que detalha essa ideia. O segundo é lógico. Crescimento infinito é impossível no mundo físico.
Bom, quanto ao primeiro, sobram evidências. Por exemplo, se a economia global continuar crescendo cerca de 3% ao ano, como vem acontecendo nas últimas décadas, na média, isso significa que a atividade econômica vai dobrar a cada 24 anos. A gente teria o dobro de tudo em 2045 e 4 vezes mais do que tudo que existe hoje em 2069 e 8 vezes mais em 2093. Isso simplesmente não tem como acontecer. Se apenas os chineses decidissem ter o mesmo número de automóveis, com a mesma média de consumo dos automóveis dos Estados Unidos, só os chineses consumiriam todo o petróleo que é bombeado, produzido hoje no planeta. Isso não tem como acontecer. Vamos ver um outro exemplo, que é com os dados da pegada de carbono. Cada humano habitante desse planeta emite por ano, em média, 3,2 toneladas de carbono. Esse é o nosso modo de vida médio da sociedade industrial. Isso corresponde hoje a 1,74 planetas, quase 2 planetas, considerando a capacidade planetária de sequestrar de volta esse carbono e manter a concentração de carbono na atmosfera estável e, portanto, manter o clima estável. Para evitar que a temperatura média do planeta suba 1,5 grau, ou, dito de outra forma, para que a gente fique em um planeta, afinal nós temos apenas um planeta, a emissão planetária precisaria ficar entre 1,6 e 2,8 toneladas por habitante. Hoje ela é de 3,2. Então precisa ficar entre 1,6 e 2,8. Mas ela é de 3,2. Portanto, nós precisamos reduzir as emissões. Mas se nós fôssemos todos norte-americanos, como todo mundo deseja, o American Way of Life, a média global seria de 14,5 toneladas em vez de 3,2. 5 vezes mais do que a média, que já não é boa. Essa é a pegada média dos Estados Unidos, que não é a pior do planeta. Isso significa que se todo o planeta consumisse como os americanos, nós precisaríamos de 4,2 planetas para sustentar esse consumo. Isso não vai acontecer. Não tem como acontecer. Bom, se a gente considerar apenas a superfície habitável, excluindo montanhas, capas de gelo, desertos extremos, etc., nós precisaríamos de 6 planetas para manter todas as pessoas do planeta padrão American Way of Life. Existem ainda outros 2 problemas, menos evidentes, que também limitam as possibilidades da produção e do consumo continuarem crescendo para sempre. São 2 novos custos com os quais o capitalismo precisa lidar e já começa a lidar. Só os desenvolvimentistas da direita e da esquerda que não percebem. É o que o Dupuy chamou há 40 anos atrás de novos constrangimentos. Mas agora nós não vamos falar sobre esses custos crescentes de produção por conta do esgotamento, mas sobre o que o Dupuy chama de custos de reprodução. É a reprodução do trabalho e a reprodução do meio ambiente. Reprodução quer dizer a capacidade de renovar, reproduzir, produzir de novo. O quê? A força de trabalho e o meio ambiente. Essa reprodução é que essas 2 reproduções é que são os 2 novos constrangimentos. Essa reprodução ela já não acontece mais como um serviço autônomo das pessoas, no caso da reprodução do trabalho, ou como uma reprodução autônoma da natureza, como um serviço ecossistêmico, no segundo caso. Agora é preciso gastar dinheiro
para reproduzir a força de trabalho e o meio ambiente. Sobre a necessidade de reproduzir a força de trabalho. Precisa oferecer transporte, alimentação, creche, assistência à saúde, treinamento para os trabalhadores. Senão, não tem trabalhadores, eles não aguentam. Eles não vão ser capazes de atender às exigências. Então você tem que reproduzir os trabalhadores. Olha só, a renda média dos trabalhadores ela vem diminuindo nos anos crescentes. Tem várias literaturas sobre isso. Além disso, os impostos vêm aumentando desproporcionalmente para bancar o modelo de desenvolvimento. Mas, dada a necessidade de reproduzir a força de trabalho, de manter os trabalhadores em condições de ir para o trabalho e trabalhar de forma eficiente, são oferecidos benefícios no lugar do salário. Esses benefícios, eles têm uma razão humanitária, social, caridosa. Sim, tem. Né? Saúde, creche, está ótimo. Mas eles também escondem a necessidade de reproduzir a força de trabalho, que o salário, os deslocamentos longos, a precariedade das oportunidades de formação humana, a precariedade das condições de vida, o ambiente de vida ecologicamente e socialmente tóxico, né? Que todas essas condições já não dão conta. A força de trabalho já não se reproduz de forma autônoma sem esses apoios, sem esses benefícios. Porque as condições socioambientais não permitem. Isso sobre a reprodução da força de trabalho. Agora, a reprodução da natureza, que é a segunda reprodução. Não tem mais como jogar o lixo e os poluentes fora. Joga fora. A natureza que se encarregue deles. A capacidade de autodepuração da natureza já está esgotada, ela já foi ultrapassada. A água é captada de volta do mesmo rio onde o esgoto é jogado. Não tem mais como jogar esgoto fora. Não tem mais como jogar nada fora. Fora é o terreno de alguém, tem alguma pessoa ali. Agora precisa tratar o esgoto, precisa tratar a água. O carbono queimado e jogado na atmosfera, ele retorna como aquecimento global e como fuligem. Não tem como jogar carbono fora. A atmosfera não dá mais conta. Os oceanos, a atmosfera, os solos, saturaram a capacidade de sequestrar carbono. Tem que reduzir emissões, tem que substituir fontes de energia e tem que inventar maneiras de sequestrar o carbono que já foi emitido. Ou nós não sobreviveremos à virada do século XXI para o século XXII. Fora era aquele lugar bonito, perto de casa, que não existe mais, que agora está contaminado e precisa ser restaurado. Como a gente jogou muita coisa fora e destruiu todos esses espaços, agora a gente precisa viajar para longe, para um paraíso natural. Observem como o mercado do turismo vende natureza como um produto. Um paraíso natural distante. Um lugar que, um dos poucos lugares que ainda é bonito, conservado, seguro, saudável. Para poucos. Ou a gente precisa fabricar substitutos para esses serviços ecossistêmicos gratuitos que já não existem mais. Ondas artificiais, parques aquáticos, pesca e pague, aventuras indoor, games, mundos virtuais, outras drogas sensoriais de outros tipos. Esses são os substitutos ou as reproduções necessárias. O fato é que a gente vive num ambiente físico e social degradado, um ambiente tóxico. Quem tem dinheiro se fecha no seu condomínio bonito e conservado, atravessa a cidade degradada com vidro fechado, ar-condicionado ligado, e viaja para paraísos ecológicos VIP, exclusivos. E a maior parte da população, como é que faz? Algum substituto, alguma droga sensorial ou virtual? A gente também poderia pensar que, além dessa necessidade de reprodução do ambiente externo, físico e do trabalho,
que talvez também seja necessária uma espécie de reprodução do espírito do nosso ambiente interno. Algumas críticas sugerem que nós vivemos cada vez mais num meio físico e num meio social que são tóxicos. E no lugar de uma vida espiritualmente elevada e significativa, plena, a gente tem agora o prazer fugaz do entorpecimento das drogas sensoriais, mentais, espirituais. Quem sabe a necessidade de reproduzir o espírito através dessas ajudas postiças esteja aí também, né, o consumismo sendo a principal delas. Essa seria a degradação, uma releitura da degradação moral da modernidade. Esse é um tema que caberia bem numa outra conversa. Na primeira Revolução Industrial, a reprodução da força de trabalho ela não era uma preocupação. As cidades eram, aliás, continuam sendo, depósitos de pobres e moribundos. Mas, naquela época, na primeira Revolução Industrial, a taxa de natalidade nas cidades era inferior à taxa de mortalidade. As pessoas migravam do campo para a cidade para morrer. A força de trabalho ela não era reproduzida. Ela era substituída por imigrantes recém-chegados do campo. E esse padrão entrou no século XX. O êxodo rural compensava as mortes. O capitalismo ecológico ele também inclui uma despreocupação com a reprodução do trabalho. Como é que funciona isso? Bom, primeiro, existem poucos habitantes nas zonas rurais para migrar e para inchar cidades. Isso já aconteceu, isso é passado. Mas sobram desempregados e desalentados nas cidades. Não é problema que eles morram ou desalentem, desde que isso aconteça longe dos paraísos fiscais, dos condomínios fechados, dos bairros chiques. O crescimento da população e o crescimento da exclusão geram o excedente de pessoas para repor a mão de obra. E isso se resolve, pelo menos do ponto de vista da produção. Mas para a reprodução da natureza, para a reprodução do ambiente, não tem escapatória. A gente pode imaginar que vai viver em Marte, que vai encontrar uma estrela, mas isso é ficção, fake. Então, a noção de crescimento como solução de tudo, ela é uma enganação. Primeiro porque o padrão de vida do mundo rico não é generalizável. O mundo rico consome demais. Novos custos aparecem, encarecendo ainda mais o consumo, que são os custos de reprodução do trabalho e da natureza. E aí existe essa segunda razão para entender por que o crescimento é um fetiche, que é agora uma questão lógica. Não existe no mundo físico crescimento infinito. Tentem imaginar uma grandeza qualquer do mundo físico que cresça indefinidamente. A gente poderia ver, por exemplo, o crescimento da população humana nos últimos 10 mil anos. Será que ela vai continuar crescendo para sempre? As árvores não crescem indefinidamente. A população de baratas não cresce indefinidamente. E o que mais importa para nós? Os recursos não crescem indefinidamente. A teoria econômica pensa que as atividades econômicas podem aumentar indefinidamente. Bom, se a economia não pode vender bens materiais, ela pode vender bens imateriais. Ela pode vender cultura, felicidade. E isso, como não tem matéria, pode crescer para sempre. Será? O fato é que os recursos estão se esgotando. Não existe nenhuma evidência de que esse crescimento vai poder continuar. Isso é ilógico. A gente pode ver, por exemplo, o caso da produção de recursos minerais, que são recursos não renováveis. Propositadamente eu não trouxe aqui os casos do petróleo, do gás e do carvão, que são casos também muito interessantes. Esse aqui é o caso do fósforo, usado na agricultura
usado nas indústrias de armas, de limpeza, de eletrônicos e várias outras. O principal produtor global de minério de fósforo é a Rússia. Vejam como a extração do fósforo aumentou até hoje. Aqui, nesse ponto, estamos nós. Mas vai seguir aumentando? Agora eu vou mostrar para vocês o gráfico completo. Esse aqui é o gráfico completo. A extração está aqui embaixo. O fósforo das minas está acabando. Só os desenvolvimentistas atrasados da direita e da esquerda é que não sabem disso. Mas o gráfico, otimisticamente, projeta que o consumo de fósforo vai continuar crescendo, com medidas de sustentabilidade. Olhem aqui, ganhos de eficiência e tecnologias de reciclagem. Mas olhem o tamanho do desafio. Em 50 anos, colocar na economia o dobro do fósforo que foi extraído em 100 anos, mas extraindo cada vez menos. Bota otimismo nisso. Será que não tem um pouco de fetichismo da tecnologia aqui? O que é isso? Vamos falar daqui um pouco. O fato é que a extração mineral está no limite. Por isso, a chegada violenta das grandes mineradoras globais na Amazônia, mineradoras de países tidos como exemplos de democracia e de respeito aos direitos humanos. Por isso, a liberação violenta de qualquer atividade, de qualquer jeito, em qualquer lugar. Porque a extração mineral está no limite. Em resumo, o fetiche do crescimento é um fetiche. O crescimento está com os dias contados. Só os economistas e desenvolvimentistas atrasados da direita e da esquerda é que ainda não perceberam isso. Os economistas e os desenvolvimentistas inovados, esses sabem. E já sabem qual é a solução capitalista. A solução capitalista se chama capitalismo verde. Um capitalismo de não crescimento, não concorrencial, organizado globalmente, porque não tem como nenhuma região do planeta se tornar autônoma. As diferenças econômicas entre os países ou dentro dos países não importam nessa nova lógica. O que importam são os limites socioambientais. Esses limites precisam obrigatoriamente ser respeitados. Como é que isso é possível? Como é que ele funciona? Bom, a solução é simples. Ela se chama exclusão socioambiental. Já que os recursos estão se esgotando e que não tem como satisfazer a todos, vamos reservar os recursos para quem pode pagar por eles. Vejam, como diz o Dupuy, a ciência da ecologia não tem ética. A solução da crise ambiental vai acontecer, ela é inevitável. As populações, seja de que espécies forem, obrigatoriamente precisam ajustar o seu tamanho à disponibilidade de recursos. Isso vai acontecer com a nossa também. Então, a única questão que está em aberto é: a solução da crise ambiental, ela vai incluir todas as pessoas? Ou apenas uma parte das pessoas, aquelas que podem pagar pelos recursos? O capitalismo verde já respondeu essa pergunta. A sua opção é pela exclusão socioambiental. Exclusão socioambiental se faz de muitas formas. Se faz exclusão socioambiental exportando resíduos para outros países com a desculpa de ajuda humanitária. Esse aqui é o maior lixão do planeta, em Accra, Gana, um país africano. Exportando resíduos para outras cidades ou para outros bairros. Alguém já ouviu falar de um aterro sanitário próximo de um bairro chique? Exportando indústrias e a sua poluição para o mundo subdesenvolvido. A poluição agora está na China, ela não está mais na Suíça. Transferindo os custos da boa vida
para o mundo subdesenvolvido. Vocês que fiquem com as indústrias fedorentas e com a função de sequestrar carbono. O mundo rico não fica com as indústrias fedorentas e com a função de sequestrar carbono. Eles ficam com o ar puro, com as águas limpas, com as paisagens bucólicas. E quem tem dinheiro viaja para lá para passar as férias. Se faz exclusão socioambiental, reservando a natureza para quem tem dinheiro para pagar. Reproduzindo a natureza, que não existe mais, para quem pode pagar. Reservando os recursos para quem pode pagar. Privatizando a natureza. E quem não tem dinheiro para pagar? Quem não tem dinheiro para pagar fica do lado de fora da cerca, para garantir a reprodução da força de trabalho quando necessário, se necessário. Alguns contra-argumentam que esse conjunto de argumentos é falso, por duas razões. Primeiro, se não é possível seguir aumentando o consumo de bens materiais, essa regra não vale para os bens imateriais. Então, passaríamos a produzir saúde, cultura, educação, que são bens imateriais. Mas, são mesmo bens de consumo? Ou seriam direitos? Qualquer necessidade de qualquer tipo pode ser vendida e comprada? Essa é a primeira questão. E a segunda, o próprio crescimento infinito do consumo de bens imateriais é o que o Dupuy chama de ela própria, uma mitologia postiça. Por quê? Porque não existem bens imateriais sem recursos materiais. Não existe saúde, cultura, educação sem prédios, sem máquinas, sem instrumentos. Alguém tem que produzir as máquinas, os prédios, os instrumentos, que são físicos. Segunda razão. Sim, podemos crescer o consumo infinitamente. Afinal, nós podemos inventar novas tecnologias que vão resolver esses problemas todos. As novas tecnologias, por exemplo, vão permitir que o consumo global de fósforo siga aumentando, mesmo com as minas se esgotando, como a gente viu no gráfico. As novas tecnologias vão permitir que a gente continue andando de carro e produzindo cada vez mais carros, agora com eletricidade em vez de petróleo, porque o petróleo está se esgotando. O Dupuy argumenta que essa crença no poder da tecnologia é mais um fetiche. Então, vamos falar sobre tecnologia. A segunda crítica da ecologia política.